Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço a você que está aqui comigo, te peço que você fique comigo até o final deste vídeo. Hoje eu trago aqui um desafio para você no que diz respeito a pensar, a liberdade de pensamento. Eu peço a você que fique comigo e que você medite com base nas Escrituras no que nós vamos conversar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a que você se junte a mim nesse trabalho, se inscreva aqui no canal, que você possa curtir, compartilhar e fique à vontade também para escrever aqui o seu comentário, ele é muito importante. Você é muito bem-vindo aqui para comentar, aqui para deixar a sua opinião sobre este vídeo. Obrigado. Muito bem. Há alguns dias eu venho pensando, meditando após o último vídeo que eu publiquei e tenho pensado muito nessa questão da liberdade de pensamento e como que muitas vezes, por diversos fatores, pessoas não se dão conta de que não estão desfrutando desta liberdade. Pessoas muitas vezes são condicionadas a não fazer uso dessa prerrogativa que toda pessoa tem. A liberdade de pensar, de raciocinar, de contestar, de questionar, de perguntar. Então, eu tenho pensado muito nisso, no que diz respeito a pensar, a poder trazer a questão de poder examinar os ensinamentos sobre a Bíblia à luz da própria Bíblia, e não à luz de pensamentos de outras pessoas, mas à luz da própria Bíblia. Eu me lembrei do texto que o apóstolo Paulo relata em Atos capítulo 17, 11 e 12, quando ele leva ali a palavra aos bereanos, aos judeus, né, de Bereia. Eram as pessoas às quais ele ia anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. E ele elogia essas pessoas porque eles não acatavam diretamente aquilo que Paulo lhes ensinava, mas eles iam conferir nas Escrituras se era aquilo mesmo, se aquilo que Paulo estava ensinando estava de acordo com as Escrituras. As Escrituras, naqueles dias, eram o quê? O Antigo Testamento. Paulo estava se dirigindo a judeus. E esses judeus iam consultar o quê? O Antigo Testamento, a lei e os profetas, para ver se aquilo que Paulo anunciava estava de acordo com as Escrituras. Paulo anunciava o quê? Que Jesus era o Cristo, que aquele que havia sido morto ali em Jerusalém, ele ressuscitou ao terceiro dia, e era nele que as pessoas poderiam ter salvação, pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo, aquelas pessoas poderiam ter a salvação. Paulo exortava aquelas pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, porque Jesus era o Cristo, e ele apresentava o quê? Jesus sendo o cumprimento das promessas ali, das profecias do Antigo Testamento. E aquelas pessoas iam consultar se realmente aquilo era assim. E Paulo não criticou essas pessoas por essa atitude. Pelo contrário, ele as elogiou, porque eles foram nobres em fazer o quê? Consultar nas Escrituras se aquilo realmente era assim. E então, o que eu percebo é que muitas vezes pessoas que se manifestam, né, nos comentários, né, contrariamente ao exposto aqui nos vídeos, muitas vezes as pessoas, elas, ao que me parece, não se dão ao trabalho de ler as Escrituras.
de consultar as Escrituras e falar com base nelas. Muitas vezes usam as Escrituras, mas, ao que me parece, não fazem uma leitura consciente daquilo para responder pontualmente, exatamente aquilo que está sendo tratado. É muito difícil entender que alguém lê o capítulo 10 de Romanos, voltando aqui ainda um pouco no capítulo 10 de Romanos, e chegando ali no 10, versículo 13, e não entenda que o contexto ali está diretamente, né, falando sobre Jesus, e que Paulo está aplicando Joel 2,32 a Jesus. Isso não tem como não se chegar a essa conclusão lendo o contexto bíblico. E não adianta, a tradução do Novo Mundo pode colocar lá, e todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas o contexto não diz isso. Paulo ali se refere ao Senhor Jesus Cristo. E o que eu percebo é que pessoas muitas vezes contestam ali, mas que não se dão ao trabalho de ler o texto com a mente aberta, com o coração aberto, e vejam de quem a palavra está falando ali. E isso é complicado, porque as pessoas elas dogmatizam algo, elas aprenderam algo e elas seguem fielmente aquele ensinamento, sem ter a Bíblia como a autoridade última, como a autoridade máxima. Ela permanece naquele ensinamento e prossegue ali. Essa é a minha percepção, de acordo com a forma como as pessoas comentam, né? E como elas lidam ali com o texto bíblico. Elas ignoram, por exemplo, os argumentos que eu apresentei sobre a questão do nome, né? Que nome Paulo perseguia em Atos dos Apóstolos? Paulo perseguia, né? Ananias se refere a ele dizendo: este tem poder aqui, vindo de Jerusalém, para prender, para levar preso todos aqueles que invocam o seu nome. Né? Ananias conversando, né? Ali Jesus falando com Ananias, e Jesus fala: mas esse homem está aqui para prender aqueles que invocam o teu nome. Então, qual é o nome perseguido por Paulo? Qual era o nome quando Ananias chama ali Paulo a se arrepender, a crer em Jesus, a ser batizado? Ele fala: batiza-te, invocando o seu nome. Que nome Paulo invocou para a sua salvação ali na ocasião do seu batismo? Então, me parece que as pessoas ignoram todo esse contexto, tudo aquilo que foi falado. Quando Paulo chega, quando ele dá mais detalhes desse encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, ele fala, né, daquilo que Ananias relata para ele. Jesus falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das nações, diante dos reis. E ele haverá de saber o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, ignorar tudo isso, ignorar de quem nós somos testemunhas, né, baseado em Atos 1:8, quem o Novo Testamento nos chama para ser testemunhas, quem Jesus ordena, né, a ordem de Jesus é o que? Ser testemunhas. Lucas 24, 46 ao 48, eu falo disso em vários vídeos aqui. As pessoas passam por cima disso porque elas têm já uma predisposição a dar certas respostas, porque ela já tem algo dogmatizado na sua mente. Muitas vezes, por anos e anos, recebendo o ensinamento, então ela não se dá o trabalho de examinar as Escrituras com honestidade, com simplicidade, com a mente aberta, com o coração aberto. Então esse é o meu questionamento sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de pensar, a liberdade de questionar. Nós temos essa liberdade. Nós temos esse direito. Eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje um fato, um acontecimento que pode ser... cada um de vocês pode pesquisar, mas eu vou falar de algo acontecido há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, o segundo presidente da organização, né, da Sociedade Torre de Vigia, na época, ele era o juiz Rutherford. Ele escreveu um livro que você pode ter acesso a ele também, você tem
eu creio, né, que você pode ter acesso hoje pela internet a todas as literaturas da organização. O livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, de Rutherford. Eu gostaria de chamar a atenção para você sobre essa questão, sobre o que aconteceu há 100 anos atrás, porque tem muito a ver com o que acontece hoje. Ali, os ensinamentos dos escritos de Rutherford, só para ter uma ideia, através dos escritos dele, ele fez 148 mudanças doutrinárias. Ele trabalhou diretamente na mudança do livro Estudo das Escrituras, de Russell. Ele praticamente anulou boa parte dos escritos de Russell, os quais Russell, declarava que uma pessoa que não estudasse com base naqueles escritos, né, do Estudo das Escrituras de Russell, jamais poderia conhecer a Bíblia. Uma pessoa jamais poderia conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, poderia entender a Bíblia se não fosse através do Estudo das Escrituras, né? O título está em inglês, né, nos livros, mas Russell ensinava isso. E houve 148 mudanças doutrinárias, né, que foram mudadas nesses escritos pelo segundo presidente, Rutherford. Então, aquilo que era declarado, olha, você sem isso aqui você não pode entender a Bíblia. Agora 148 mudanças em cima disso, que era tão assim absoluto. Agora, onde eu quero chegar com isso? Ali no começo dos anos 20, Rutherford ele escreveu esse livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, e nesses escritos ele declarou que, de acordo com a contagem, com a cronologia que ele havia desenvolvido, haveria de ser no ano de 1925, iria acontecer a ressurreição dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó iriam ressuscitar, né? Porque seria o ano dessa ressurreição, o ano do início do milênio. Eu não sei se é do seu conhecimento, você que é testemunha de Jeová, talvez há menos tempo, do que aconteceu nessa época. Você pode estar falando assim, poxa, mas isso há 100 anos atrás, mas tem muito a ver sim. Ali, naquela época, de acordo com essa profecia, com esse ensinamento de Rutherford, a sociedade comprou uma mansão para que os patriarcas morassem nela, chamada Bet-Sarim, que significa Casa dos Príncipes. A sociedade comprou esse imóvel, uma mansão de luxo, onde posteriormente o próprio Rutherford foi morar. Eu não sei se você já sabia disso, mas você pode pesquisar. Você não precisa confiar no que eu estou falando. Você pode constatar isso nas próprias literaturas da organização. E onde eu quero chegar com isso? As pessoas ali, passou o ano de 1925 e nós sabemos que nada aconteceu, que essa previsão não se cumpriu, essa profecia, esse ensinamento, essa cronologia desenvolvida ali por Rutherford, ela não se concretizou, ninguém ressuscitou. Mas passaram-se 10 anos após isso, em 1935, e aí eu vou falar de algo que afeta você hoje. Em 1935, esse homem veio com um novo ensinamento em um congresso, se eu não me engano, em Washington, onde se juntaram dezenas de milhares de testemunhas de Jeová, onde esse mesmo homem, em 1935, anunciou uma nova doutrina, uma nova luz, um ensinamento novo, de que somente 144 mil pessoas iriam morar no céu e que todo o resto das testemunhas de Jeová pertenceriam ali, a partir de agora, a partir de 1975, à grande multidão. Esse homem trouxe esse ensinamento nessa data. E as pessoas, a grande maioria, acatou.
houve muita dissidência, muitas pessoas deixaram a organização na época, mas boa parte permaneceu e carrega esse ensinamento até hoje. Um ensinamento que provém da mesma pessoa que disse que em 1925 ressuscitariam ali os patriarcas, que chegou ao ponto de preparar ali uma mansão para que os patriarcas morassem nela. É muito impressionante ver como que pessoas podem ser preparadas mentalmente para acatar ensinamentos, para ver esses ensinamentos não se cumprirem, para haver uma mudança deles, lembrando que o corpo governante se auto-intitula como canal de comunicação de Jeová. São a única fonte de verdade. E de repente a pessoa recebe um ensinamento como sendo a verdade. Mas aí depois se descobre que isso não é a verdade. E o ensinamento é completamente mudado, ou a previsão não se cumpre. Eu já convidei muitas pessoas aqui a consultarem, né, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, em Deuteronômio 18, do 18 ao 20. Sobre como nós sabemos quem é um verdadeiro profeta e como a Bíblia nos ensina a entender, a conhecer o que é um falso profeta. Então, as pessoas são condicionadas muitas vezes através do medo, a não pensar, a não contestar, a não questionar e a não verificar na Bíblia se isso é realmente assim. Em Mateus 24, quando Jesus fala da parábola dos dois servos, a palavra-chave dessa parábola é a exortação à vigilância. A única mensagem que é trazida ali naquela parábola é com relação à vigilância. Vigiar, porque não sabeis a hora que o seu Senhor há de voltar. A parábola não diz absolutamente nada sobre alguém, sobre um grupo de homens, ficar responsáveis por prover alimento espiritual para as pessoas. Essa interpretação da Sociedade Torre de Vigia, ela não tem absolutamente nada a ver com o propósito ali da palavra. É uma adaptação, é uma coisa que a palavra não está dizendo. A única exortação ali é a exortação à vigilância. Vigiai, pois vocês não sabem a hora que o seu Senhor há de voltar. A Bíblia nunca ensina que haveria ali uma elite de homens responsáveis por prover esse alimento espiritual para as pessoas. O alimento espiritual que nós temos é conforme o texto que foi lido aqui no início. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente para que você leia, para que você entenda e para que você direcione a sua vida. O Senhor Jesus nos deu a promessa do Espírito Santo, que iria nos conduzir em toda a verdade, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos instruindo em toda a verdade. É algo que eu convido você a pensar hoje. A palavra de Deus não diz nada sobre isso. Sobre essas pessoas, a minha pergunta para você é: qual foi o critério para a eleição dessas pessoas? Você que é testemunha de Jeová ainda, ou que foi testemunha de Jeová, algum dia votou, algum dia conheceu essas pessoas, a sua história, e votou nela, elegeu essa pessoa para
ocupar um cargo de tamanha importância? Você já conheceu alguma dessas pessoas? Eu não tenho conhecimento se algum deles não era americano. Algum brasileiro já fez parte do corpo governante? São perguntas, apenas perguntas. Qual é o critério para a escolha dessas pessoas? Eu vejo que nos ensinamentos da organização preza-se muito pela precisão, pela lógica, por toda uma questão de lógica. Mas quando se chega nesse ponto, como se sabe se uma pessoa é ungida? Como ela é um dos 144 mil entre os quais está o corpo governante? Pertencem a essa classe? Como uma pessoa sabe? Ela sente no coração que ela é, e aí ela participa do pão e do vinho. Algo muito subjetivo. Você não acha? Então eu acho que eu sou, eu vou e participo. E isso me eleva a uma categoria superior. Os outros, a grande multidão, que não faz parte disso, apenas é uma observadora. É algo que eu convido você a pensar. A pensar se a Bíblia fala de duas classes de pessoas, quando Jesus fala em João 10,16 que haveria um só rebanho e um só pastor. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4, ele fala aqui da unidade da fé, há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não há duas vocações, vocacionados para a vida na terra e vocacionados para a vida no céu, vida eterna no céu. A palavra de Deus nos diz que há um chamado somente para uma só esperança eterna. Jesus fala o quê? De um só rebanho e um só pastor. Transformar interpretar que o pequeno rebanho são 144 mil, a Bíblia jamais faz essa associação. Você pode conferir, eu falo um pouco mais sobre esse assunto no meu outro vídeo, o meu vídeo que tem o título de Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. Mas hoje, o meu desafio aqui, o meu convite, é que você faça uso da sua liberdade, de pesquisar, de ler as próprias literaturas das Testemunhas de Jeová. Você tem acesso hoje, eu creio que na internet você pode ter acesso a todos esses livros. Você não precisa confiar naquilo que eu estou falando, mas constate isso ali. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma experiência de algo que eu vivi, que a minha esposa viveu, estando ali na organização. Muitas das coisas que aconteceram no tempo da minha esposa de Testemunhas de Jeová, que foram 17 anos, eu só fiquei sabendo muito depois que ela saiu da organização, que ela conheceu a Jesus, que ela se converteu a Cristo, eu só fiquei sabendo depois. A minha esposa, há um pouco mais de 30 anos atrás, ela ainda estava com 30 e pouquinhos anos, nós tivemos nossos filhos muito jovens, então nossos filhos já estavam grandinhos e ela pensou em trabalhar para me ajudar e ela tinha um desejo, um sonho dela de ser enfermeira. Ela tinha uma admiração muito grande por essa profissão, ela tem esse dom de ajudar. A minha esposa, ela tinha esse desejo de ser enfermeira. E eu não me opus em nada, pelo contrário, estava totalmente disposto a contribuir para que ela realizasse esse sonho, para que ela fosse, né, uma enfermeira. Mas a minha esposa, ela comunicou isso
ela conversou sobre isso com a pessoa que era a mentora dela na organização, que era, podemos dizer, a discipuladora, a pessoa que dava estudos para ela. E essa pessoa desestimulou ela a fazer isso. Nas palavras dela, minha esposa relatando para mim, essa pessoa chegou para ela e falou: para que enfermagem? Para que ser enfermeira se o Armagedon está às portas? Nós não vamos precisar de enfermeira. O sistema de coisas vai acabar, nós vamos viver agora no paraíso da terra, ou não sei como foi exatamente o termo, mas não vai ter necessidade de enfermeiros mais. Então é uma besteira você gastar o seu tempo estudando enfermagem, fazendo enfermagem, porque daqui a pouco não vai precisar mais. Isso há 30 e poucos anos atrás. Minha esposa poderia ter sido uma enfermeira, poderia hoje estar aposentada como enfermeira. Como também poderia começar o curso e ver que não era aquilo, não é bem isso que eu quero e tal, e ter desistido. Eu não sei. Mas ela jamais vai saber isso, porque ela não tentou, ela não foi, ela não fez, ela não teve a oportunidade de tomar essa decisão, de ir fazer esse curso, porque ela seguiu a orientação da organização através dessa pessoa. Para que estudar? Para que fazer? 30 anos se passaram. Ela não foi enfermeira, não serviu como isso, e nada aconteceu. Os últimos dias, é bom que se entenda, os últimos dias começaram quando Jesus veio à Terra. Nós já estamos nos últimos dias. Nossos últimos dias nosso último dia, aqui nesse sistema de coisas, a volta de Jesus, que nós cremos que vai acontecer, a promessa da volta de Jesus, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos, não sabemos. Mas foi com base nisso que minha esposa desistiu da ideia e abandonou ali o seu projeto de vida. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou com pessoas que você possa conhecer ou saber da história. Pessoas que simplesmente abandonaram seus projetos por conta desse tipo de discurso. Eu convido você a pensar, a raciocinar com base nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Eu estou aqui para falar do Evangelho. Eu não tenho necessidade nenhuma de estar aqui. Poderia estar na minha zona de conforto, poderia estar fazendo outras coisas agora. Eu não vivo de YouTube, eu não tenho necessidade de seguidores ou de coisas desse tipo. Eu estou aqui porque Deus me chamou para pregar o Evangelho, para pregar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Eu estou aqui para te chamar ao arrependimento, porque essa foi a ordem do Senhor Jesus. Anunciem o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, na minha morte e ressurreição. Eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo é o único caminho, única verdade e única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o Evangelho que eu anuncio para você. Eu te convido a pensar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque ela é suficiente para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E a boa obra é crer em Jesus Cristo. Nenhuma obra sua, nada dos seus méritos podem te levar até Deus.
somente a fé em Jesus Cristo. Que você possa pensar, sim, com a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe.